Olá pessoal, mais um vídeo que eu desejo compartilhar com vocês sobre assuntos ligados ao nosso envelhecimento, ao seu envelhecimento, ao meu envelhecimento, que é uma realidade de todos nós. E a proposta aqui, de uma forma simples, científica, falar um pouco dessa nossa realidade, um assunto que a gente precisa conversar um pouco mais para conhecer e para buscar a intervenção necessária, não só no nosso plano pessoal, do nosso envelhecimento, mas também no plano coletivo, cidadão, de chamar a atenção da sociedade, da nossa cidade, do nosso país, sobre a urgência de políticas públicas para as pessoas idosas já que estão à nossa frente e nós que estamos a caminho. E é nessa direção que eu desejo, nesse vídeo de hoje, compartilhar com vocês, nesse domingo, dia 25 de abril de 2021, uma matéria muito interessante que está no jornal Folha de São Paulo. É uma matéria feita pela professora Gita Green-Debert, que é uma referência na antropologia no campo do envelhecimento, professor da Unicamp, em Campinas, e o professor Jorge Félix também, que é um estudioso da gerontologia nas ciências sociais da PUC de São Paulo. O artigo, gente, é muito interessante. Aqui fica a minha dica, a minha sugestão para que vocês não deixem de ler esse artigo dessas autoridades, hoje no jornal Folha de São Paulo, intitulado A Velhice e Submissa, que eu quero, a partir da leitura que fiz desse artigo, indicar a vocês e comentar um pouco mais, dentro de um tempo disponível que a gente tem aqui, sobre o que fala esse artigo, que lições ou que reflexões servem para nós na nossa realidade brasileira e na nossa realidade local, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O artigo fala da experiência francesa de uma senhora de 73 anos, que sempre foi uma ativista, mesmo desde jovem, pela melhoria das condições de vida da população, das pessoas idosas, dos aposentados, né? De uma situação política, social, de atenção a todas as pessoas, no enfrentamento político contra o neoliberalismo francês do governo Macron, que fortalece os já poderosos e destrói a uma destruição da seguridade social, como acontece em outros países e também de uma forma mais escancarada aqui no nosso país, no atual momento político-social que nós estamos vivendo. Então essa senhora vai para uma manifestação de rua na França, ela é agredida pelos policiais, ela tem ferimentos graves, vai para o ponto-socorro, e isso tem uma repercussão internacional, midiática muito forte da mídia francesa e que ganha repercussão, tanto é que está no jornal de hoje, no mundo inteiro. E o presidente Macron, ele se pronuncia dizendo que essa senhora não deveria ter ido lá pela idade, que ela tinha que ficar em casa, ela tinha que ter juízo, e até cinicamente deseja a ela que tenha a cabeça no lugar, né? Aí que entra a reflexão promovida pelos professores, pela professora Guita e o professor Félix, em relação ao que a sociedade, que a classe dirigente deseja de todos nós, mas de um modo mais diferenciado em relação à atuação política e cidadã das pessoas idosas. Como se eles dissessem assim: fazer política, participar de movimentos reivindicativos, exigir os seus direitos, lutar por uma sociedade mais justa, por uma aposentadoria digna para todos, não é coisa das pessoas idosas. Ou seja, a gente deve envelhecer e ficar eternamente no quarto, aposentado, que é essa figura do aposento, no lugar escuro, de portas fechadas, deixando e vendo a banda tocar. Então, essa mensagem, ela está muito bem colocada e desmascarada por esses autores, onde eles fazem exatamente essa crítica e que serve para nós,
né? A gente vê com espanto, a gente vê com indiferença, a gente vê como falta de saúde pessoas idosas participarem de passeatas, pessoas idosas reivindicarem seus direitos, pessoas idosas participarem do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, pessoas idosas fazerem parte do Conselho Municipal, da Comissão Municipal Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos em Juiz de Fora. Ou seja, o lugar das pessoas idosas não é na luta coletiva, na reivindicação de seus direitos e direitos de outras pessoas. O caso francês ganhou uma expressão mundial muito forte, que está publicado nessa matéria, nessa reportagem, e que me permite fazer essa leitura. Então eu penso que se a gente deseja uma sociedade para todas as pessoas, uma cidade para todas as idades, é fundamental, na minha opinião, a participação de todos nós, inclusive a participação política, a participação pública das pessoas idosas, porque tem capacidade de participar, ao contrário do discurso moralista e neoliberal de que os idosos já deu o que tinham que dar. Ou seja, tem que ficar em casa, de preferência calados, fazendo crochê, no sentido de não participar da luta política, da luta coletiva, que exige de nós participação cada vez maior e mais presente, inclusive das pessoas idosas. Então, pessoal, esse é o recado, né, de uma forma bastante sucinta aqui, de que a importância da participação política dos idosos, das pessoas idosas, é fundamental nas eleições municipais agora, mais recentemente, nas eleições presidenciais no ano que vem, no movimento do dia a dia, a participação no Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa em Juiz de Fora, a participação, e agora começa mais uma Semana Municipal da Pessoa Idosa, na promoção da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Então é muito importante as pessoas idosas saírem de casa, não agora nesse momento de isolamento social, mas para frente, participar ativamente do dia a dia em casa, nos movimentos sociais, intervir nos organismos públicos de participação social na nossa cidade, que é a Juiz de Fora. Então, a sociedade não deve prescindir de ninguém, muito menos dos mais experientes. Então, essa reportagem achei muito interessante, que eu estou aqui compartilhando com vocês, para que vocês possam acompanhar, possam ler e ter as suas reflexões na Folha de São Paulo de hoje, com o artigo A Velhice Insubmissa, do professor Félix e da professora Guita, tá bom? Então, esse é o nosso comentário de hoje. Pela sua atenção, muito obrigado. Peço a você para curtir, para compartilhar, para comentar esse vídeo, que é muito importante aqui no canal do YouTube Pitique Pro. E se você quiser e deve, para mim vai ser um prazer participar através de algum comentário e de alguma sugestão, fique à vontade. Muito obrigado e até um próximo encontro.